hoje nós vamos falar a respeito de fatos celestiais, a respeito de coisas que aconteceram lá na cruz, a respeito de promessas que elas se concretizaram lá na cruz do Calvário. E é com isso que nós vamos finalizar a nossa série que fala a respeito da jornada, glória a Deus, a jornada da fé. Hoje nós iremos finalizar. E uma coisa extremamente importante a respeito deles é que quando se trata de um fato celestial, nós precisamos entender que a nossa fé, ela é depositada no passado. Quem estava no Tetelestai sabe. Tem o irmão me olhando com cara desconfiada já. Quando nós falamos a respeito de fatos, a nossa fé, ela é depositada no passado. Por que ela é depositada no passado? Porque ela é depositada, ela é fundamentada, ela é enraizada naquilo que Jesus fez lá na cruz. Naquilo que Cristo fez lá na cruz. A nossa fé, ela não é depositada no futuro. Nós não usamos de esperança para com aquilo que irá acontecer. Nós depositamos a nossa fé naquilo que já foi feito. E agora eu quero dizer que você vai ver o desenho mais bonito da sua história. Porque quando nós ouvimos, nós gravamos um tanto, né? Não lembro a porcentagem. Mas quando nós vemos, tem uma porcentagem maior que ela é gravada. O que é isso aqui? Eu desenho bem, falei para você. É uma cruz. Ano 0 depois de Cristo. – 2019, e esse aqui é o futuro. E agora eu vou desenhar você. E quem está querendo emagrecer, toma posse em nome de Jesus. Ou não, né? Às vezes você fala assim, você está louco que eu vou ficar desse jeito? Esse aqui é você. E quando nós estamos falando de fatos, quando nós estamos falando de fatos celestiais, quando nós estamos falando de coisas que elas foram liberadas para a nossa vida lá na cruz do Calvário, a nossa fé, ela não é depositada no futuro, naquilo que vai acontecer. A nossa fé, ela é depositada naquilo que aconteceu lá na cruz. Se você gravar isso, já era. Você vai ser mais top que uns par de crente. Ok. Depois você apaga, Rafa, por favor, da gravação. Então a nossa fé, ela não é depositada no futuro. Não é esperança a respeito daquilo que Deus vai fazer. Não é esperança de que Ele irá fazer alguma coisa. É a certeza daquilo que Ele já fez. Porque quando Jesus ele estava pendurado lá na cruz, Ele falou o quê? Tetelestai. Está consumado. Isso é uma certeza. Nós olhamos para trás e nós descansamos naquilo que Cristo fez. Então a nossa fé, ela passa a ter um fundamento sólido. Ela passa a estar enraizada em algo. Ela está enraizada na obra consumada lá da cruz. Por que você acredita nisso? Por que você crê nisso? Por que você acha que isso realmente é real? Porque lá na cruz do Calvário, Cristo consumou todas estas coisas. Então nós deixamos de acreditar em algo que virá e nós começamos a acreditar em algo que é mais concreto. Por quê? Porque já aconteceu. A lógica da velha aliança é que Deus ele responderia à nossa fé. Uma vez que nós usássemos da fé, Deus ele iria se mover, ele fazia algo a respeito daquilo. Então se nós tivéssemos fé a respeito de algo, nós moveríamos a mão de Deus
e nós faríamos com que aquilo acontecesse na nossa vida. Por quê? Por causa da nossa fé. Então Deus, ele daria uma resposta à nossa fé. Só que nós sabemos que lá na cruz do Calvário, Jesus, ele falou assim: está consumado. E o Senhor, ele cumpre o propósito em Cristo, e a partir daí começa a nossa história. A partir daí vem a nossa história, que hoje estamos em Jesus. E a lógica da nova aliança é que a nossa fé, ela é uma resposta àquilo que Deus fez lá na cruz. Não é Deus que responde à nossa fé, nós usamos a fé que o Senhor nos deu para responder à obra consumada da cruz. Só que eu confesso para você que é muito mais fácil você ouvir dizer que se você fizer a campanha das 7 quinta-feira no monte, Deus vai fazer algo a seu favor. Você fala assim: não, eu tenho fé, estou subindo o morro com o galão de água nas costas, e eu com isso vou obrigar Deus a fazer alguma coisa. Não, querido, o que era para Ele fazer, Ele já fez. Jesus falou: está consumado. Depois eu vou dar exemplos a respeito disso para você. Agora nós usamos fé como um resultado daquilo que foi feito lá na cruz. A palavra fala que quando nós ouvimos o Evangelho, a palavra fala que a fé ela vem através da pregação da palavra. E no momento que nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor, ele deposita uma porção de fé dentro de nós. E é por isso que nós podemos crer em Jesus, porque é a fé de Deus. É Ele quem deposita essa fé em nós. E nós ouvimos o Evangelho e nós começamos a crer, não o contrário. Eu criei, por isso Jesus morreu lá na cruz. Jesus morreu lá na cruz, por isso hoje eu posso crer e eu posso andar pela fé. Então nós temos a nossa fé baseados na obra consumada na cruz há 2019 anos atrás, quando Jesus disse: está consumado. E a importância disso é que o foco, ele não está na fé. O foco, ele não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Jesus fez. A ênfase da história, os relatos da história, eles estão em cima daquilo que Jesus fez, porque Ele é o firme fundamento da nossa fé, e não o contrário. E é por isso que o foco, a ênfase da nova aliança, ela é sobre Jesus. Não foram grandes homens que tiveram uma grande fé e fizeram grandes coisas. Foram pequenos homens que eles conheceram um grande Deus e se tornou um grande Pai deles. E através desses homens, Ele fez grandes coisas. Exemplos de fatos celestiais. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Pode abrir, por favor. Segunda Coríntios 5,17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, será uma nova criatura. É isso que está escrito? Não. Se alguém fala assim: eu nasci de novo, portanto, eu estou em Cristo. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa eu perguntar algo para você. Os podres que você fez no passado, os pecados que você cometeu no seu passado, eles podem vir assombrar você? Por quê? Isso é uma promessa? Isso é um fato. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, e aquele seu passado, ele passou. É por isso que chama passado, olha que legal. E tudo se fez novo. Gálatas capítulo 2, verso 20, pode abrir também, por favor. Uma das coisas mais preciosas que nós aprendemos ao conhecer Jesus é que nós precisamos usar a Bíblia. É ou não é?
chega de religião e clericalismo engambelando gente para roubar dinheiro e encher prédio. Essa semana eu vi algo que eu confesso que eu não fico triste, não vou ser hipócrita falando, nossa, fiquei triste, mas eu não entendo por que as pessoas não rompem. A galera prega a graça assim, não, é o povo que é perseguido por causa da graça, e aí na hora da oferta, os caras começam a ameaçar, só falta botar uma arma na cabeça dos irmãos. Não dou conta não. Gálatas 2:20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho, não é melhor ler nessa tradução aqui, né? Vamos lá de novo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantos nasceram de novo? Então essa é uma verdade na sua vida, é um fato. Não é mais você quem vive, mas Cristo que vive em você. E esse viver que você tem agora na carne, você vive pela fé em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3, tem outro fato maravilhoso. Confesso que eu gosto muito dele. A gente fala muito a respeito dele. Efésios capítulo 1, verso 3. Pode abrir. É bom que você saiba onde está. Efésios 1, 3 diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vai nos abençoar com todo... É isso? Não. O qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é uma promessa ou isso é um fato? É um fato, porque está no passado, mas quando que nós fomos abençoados? Lá na cruz. Quando Jesus falou assim, está consumado. Deus te abençoe. Já ouviu falar isso? Não faça isso. Não gere algo errado no coração da pessoa. O Senhor não vai abençoar ela. Ele já abençoou. É diferente. É diferente de você ter uma esperança. Amém. Não, Deus vai. Não, querido, não é que Deus vai abençoar. Ele já te abençoou. Ele já te abençoou, mas você precisa acreditar. Nós fomos abençoados. Nós somos abençoados, é por isso que nós fazemos aquilo que nós fazemos, mas muitas vezes nós não fazemos por quê? Porque nós não cremos, ou nós não sabemos quem nós somos. A verdade é o que está escrito em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso é um fato. Isso não é uma promessa futura. Isso é algo que já aconteceu. Então a sua fé ela vai estar lá no futuro ou ela vai estar na obra consumada na cruz? Na obra consumada da cruz. Não adianta nós usarmos da fé se a gente usar da forma errada. Mas eu tenho fé. Ok, claro que você tem fé. Se você é salvo, você tem que ter uma porção de fé. Agora você pode estar depositando a sua fé em algo errado. Quando Pedro fala para Jesus assim, se é você, então me fala para ir até com você aí sobre as águas. Aí Jesus fala assim para ele, ok, eu vou fazer isso. Eu vou falar para você vir aqui. Jesus falou isso? Ele falou assim, então vem. Está à sua disposição. Anda sobre a minha palavra. Anda sobre aquilo que eu liberei sobre você. Então nós precisamos nos apropriar pela fé daquilo que o Senhor já fez lá na cruz. E essa palavra apropriar, ela significa agarrar com as mãos. Fala assim, apropriar é igual a agarrar com as mãos. Fala para o seu irmão lindo que está aí do seu lado. Fala assim, seu lindão, homem para homem, mulher com mulher, né? A não ser que seja casado. E se for jovem, é uma frescura aí. Fala assim, você precisa se agarrar com as mãos e não soltar daquilo que são fatos.
celestiais. Na Bíblia, quando fala sobre se apropriar de algo que é seu por direito, e isso está incluso os fatos celestiais, e no Novo Testamento nós vimos falar sobre isso 88 vezes, essa palavra é usada, apropriar. Nós precisamos agarrar com as mãos e não soltar. E nós agarramos isso que jeito? Pela fé. Nós usamos da nossa fé e nós expressamos isso através das, quem lembra de Filipenses? Ações de graças, através dos louvores. Só que às vezes nós acabamos usando da fé, só que nós esquecemos que a nossa fé ela é manifesta através da ação de graças, através dos louvores. O que acontece às vezes que nós falamos assim: eu recebo em nome de Jesus. E aí você vira as costas e fala assim: lazarento, esse trem não muda, esse homem vai morrer assim, essa mulher é infeliz. Misericórdia, né? Nós não falamos isso. Pior que eu não falo, não. Abre sua Bíblia no Salmo 22, verso 3, por favor. Confesso para você que isso é algo muito tão simples, mas era a aula que eu mais esperava do Tetelestai. Sério mesmo. Se nós soubermos crer nas coisas certas, irmãos, não há impossíveis. Não há impossíveis. Salmo 22, verso 3 diz assim: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tem uma outra versão que fala assim: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então o salmista ele fala isso a respeito do Senhor. Ele fala que o povo de Israel entronizava o Senhor através dos louvores. E o louvor é algo extremamente importante nas nossas vidas, porque o louvor ele expressa aquilo que está no nosso coração. Nós podemos cantar uma simples música, assim como quem sabe você canta uma música secular. Agora, quando nós vamos cantar algo para Deus, é diferente. Nós expressamos algo que está dentro de nós. E o salmista fala assim, que o Senhor ele estava entronizado entre os louvores de Israel. Isso é tão importante para nós, porque a palavra fala que quando nós louvamos, quando nós falamos a respeito dessas coisas, quando nós rendemos graça a algo, aquilo é entronizado. Então, se nós estamos rendendo graças a Deus, se nós estamos louvando a Deus, nós estamos entronizando quem? Mas e quando nós estamos murmurando? Quem nós estamos entronizando? Quando nós estamos reclamando, quem nós estamos entronizando? O contrário é real também. O que tem saído da sua boca? Isso é algo que só você pode fazer, avaliar seu coração. O que você tem entronizado com os seus lábios? Eu creio da forma certa, eu sei o que é um fato celestial, eu sei o que Jesus ele conquistou para mim lá na cruz do Calvário, eu sei que eu tenho uma herança em Cristo, eu sei que eu tenho uma herança nos santos, eu sei que eu sei que se Deus ele não poupou Jesus, Romanos 8,32, ele também vai me dar com Jesus todas as outras coisas que eu preciso. Mas aí você usa de fé e você chora e você se derrama para o Senhor. Aí depois você começa a murmurar. E aí todo o empenho que você colocou na sua fé, você destrói. Você começa a entronizar qualquer coisa, menos o Senhor. Isaías capítulo 60, verso 18, ele diz assim: nunca mais, pode abrir. Verso 18. Quantos sabem que a nossa pátria não é mais essa terra?
Você tem convicção disso? Ok. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, desolação e nem destruição nos seus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Isso fala da Nova Jerusalém. Isso fala de como ela é. Fala que os seus muros se chamará salvação e as suas portas se chamará louvor. Pensa nisso a respeito da sua vida. A salvação, ela guarda você. Por que hoje você tem esperança que se você morrer você não vai para o inferno? Porque você é salvo. Amém? Amém. Por favor, se alegre com isso. Essa semana eu ouvi alguém falando que às vezes nós pregamos, a salvação como se fosse algo ruim. Misericórdia. Você é salvo e por isso que se você morrer essa noite você está em paz. Isso são os muros que guardam a sua vida. Agora, se o seu portão, se aquilo que fala o que pode entrar e o que pode sair é o louvor, como estão os seus portões? O que tem sido entronizado através dos seus louvores? Sabe, se nós não tivermos portões, começa a se tornar preocupante, porque qualquer coisa pode entrar na cidade. E aí às vezes a gente começa a ver destruição, e casa pegando fogo, e o povo gritando, vão queimar tudo. E você fala assim, meu Deus, minha vida vai acabar agora. Mas a sua cidade tem portões? Sabe, quem se apropria de algo pela fé, jamais reclama de nada. Pelo menos não poderia. Porque a murmuração, ela destrói a nossa fé. A reclamação, ela destrói tudo que nós semeamos. A reclamação, ela é como um sol forte que vem sobre a semente que acabou de germinar. Temos alguns agricultores aqui. Se você semear, aí vem uma chuva e faz brotar a sua semente. Aí vem um mês de sol. Você vai ter que replantar. Porque nós entendemos que a reclamação é um dos maiores sinais da incredulidade. Porque nós falamos que nós temos fé, mas na hora de Tiago ter razão, que ele fala assim, a fé precisa ter obras. Você crê? Então você precisa andar dessa forma. Só que na hora de mostrar a fé que nós temos, não através de palavras, mas através de passos firmes, nós mostramos que nós somos incrédulos a respeito daquilo. Sabe, a reclamação é um dos maiores sinais da incredulidade e é um comportamento muito destrutivo na vida do cristão que vive na nova aliança. Porque o justo viverá pela fé. E se não for assim, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Nós já falamos que nós podemos dar prazer para Deus. Só que nós só fazemos isso se nós andamos por fé. Se nós entendemos que Deus nos deu todas as coisas através de Cristo, porém nós ainda reclamamos da nossa situação, isso mostra uma atitude de incredulidade do nosso coração. E tem duas pessoas, tem aquele que é incrédulo porque ele vive reclamando, e tem aquele que é conformado com a desgraça, que ele fala assim, não, é assim mesmo, a vitória vai vir, é a provação, é o deserto, Jesus passou 40 dias, o que é passar uma... Irmão, se Jesus passou, eu prefiro acreditar que eu não preciso passar, eu vou começar a partir da cruz. Paulo foi para o deserto,
Mas o que ele foi fazer no deserto? Lá fala que ele passou fome, que ele foi tentado pelo diabo, que a casa caiu na cabeça dele, que ele teve que comer pedra. Não, fala que ele criou uma intimidade tão poderosa entre ele e o Senhor, que depois ele chegou e falou assim: eu fui falar com os maiores apóstolos, mas ninguém tinha nada para acrescentar comigo, então eu peguei e já fui para outro lugar. Eu vou falar algo para vocês: eu sou apóstolo da parte de Deus e não de homens, porque foi Deus que me escolheu, e Ele me levou para o deserto, lá Ele me ensinou que eu precisava aprender, e hoje eu estou aqui, e eu vou quebrar com tudo. Isso fala a respeito de Paulo, né? Não nessa tradução, né? Mas isso fala a respeito dele. Agora não, Paulo foi tentado pelo diabo. Não, irmão, o diabo tentou Jesus, quem sou eu? Querido, você é uma nova criatura, você foi feita à imagem e semelhança do Senhor, você tem autoridade para fazer obras iguais ou até maiores do que Jesus fez. Decida naquilo que você quer acreditar. Romanos 8:32: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós temos tudo o que nós precisamos em Deus através de Cristo. Tudo. Romanos 8:32: se Deus ele entregou Jesus por você, Ele não te nega nada. Essas coisas Deus não nos prometeu, Ele nos deu. Ele nos deu. E a única forma de tomarmos posse é através da fé. Não é pelo jejum, não é pela oração de alguém que nós achamos que tem mais autoridade do que nós, não é pela imposição de mãos, mas é pela fé. Aquilo que é seu, você toma posse pela fé. E ao invés de pedir, nós precisamos nos apropriar. E apropriar é o quê? E não soltar. Apropriar é agarrar com as mãos e não soltar. Exemplo: eu tenho um pecado de estimação. Não tem? Já ouviu falar o pecado de estimação? E eu nasci de novo e eu sei que isso é errado. Aí eu começo a clamar a Deus: Deus, me livra desse pecado. Oh Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu não aguento mais. Me livra desse pecado. Deus vai te livrar? Misericórdia, irmãos, Deus não vai livrar? Abre sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 6. Projeta não. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Você é escravo do pecado depois de nascer de novo? Não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado sobre o pecado, está justificado do pecado. Se você é uma nova criatura, você tem nojo do pecado, você fala assim: Senhor, obrigado, porque eu estou justificado e eu não sou escravo, e a partir de hoje eu ando de cabeça erguida, porque eu não sou um pecador, eu sou uma nova criatura. Senhor, muito obrigado. E você começa a render graças. O diabo, irmãos, ele não fica com dó de coitadinho. Dó o diabo não tem. Você pode chorar, você pode falar assim: pelo amor de Deus, não resolve. Agora ele submete à autoridade. E no momento que você reconhece, no momento que você se posiciona na autoridade que você tem por causa de Cristo, fala assim: Satanás, você está perdido, porque agora eu sei quem eu sou.
e eu sou uma nova criatura, e eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou escravo da minha carne, eu não sou escravo dessas paixões carnais, porque eu realmente morri com Cristo e hoje eu fui justificado e eu não preciso mais dar tempo, eu não preciso dar atenção para essas coisas, eu posso gastar tempo com aquilo que é importante na minha vida. É assim que nós somos, é assim que nós somos. Nós tomamos posse dos fatos celestiais através da fé. E o maior problema é quando nós não vemos essas coisas se manifestarem na nossa vida. Você sabe por que é um problema? Porque nós ficamos tristes, nós ficamos decepcionados, começamos a desacreditar de Deus, começamos a culpar Deus das coisas que acontecem. Você já viu essa história? História real. Tudo por quê? Por causa da religiosidade ou das crenças erradas. Aquilo que conquistou Jesus lá na cruz, aquilo que Jesus conquistou na cruz, queridos, é imutável. Não vai mudar. Isso precisa ser real na nossa vida. Isso não muda. Deus, ele não fala assim: vamos ver se eu caminhar, se você não pisar muito na bola, quem sabe eu vou fazer essas coisas. Não, queridos. O Senhor, ele já fez. Ele não vai fazer. Ele já fez. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. O Senhor, ele já fez, porque isso são fatos. E por fim nós andamos então naquilo que ele já fez, e não por aquilo que ele vai fazer. Os fatos celestiais, eles estão no passado, mas por que eles estão no passado? Porque eles foram selados na cruz. Eles foram consumados lá na cruz. Só que as promessas de Deus, elas estão no futuro. Deus ainda tem promessas. E eu até nem falo das promessas bíblicas, eu falo a respeito, quem sabe, do que Deus falou para você. Nós, como comunidade, nós temos muitas promessas. Só que eu vou falar algo para você, nós não andamos por elas. Nós não andamos iludidos não, mas nós não andamos como aquele sonhador, não, porque um dia tal vai acontecer. Olha, se você pensa isso das promessas que nós recebemos, por favor, muda a sua forma de pensar, porque não é assim que nós andamos. Nós não podemos ignorar aquilo que está acontecendo hoje, porque aquilo que Deus falou como promessa só vai se cumprir baseado nas respostas que nós damos hoje. Nós já falamos sobre isso, que nós sentarmos e cruzar os braços não vai fazer absolutamente nada. Vai entrar ano e vai sair ano, e irmãos, e nós não vamos ver acontecer nada. Então nós não andamos como aqueles sonhadores que ficam voando. Não, porque Deus falou que eu vou ser muito rico um dia. Não, porque Deus falou que um dia eu vou ter uma grande empresa. Ok, isso vai acontecer, mas isso é resultado daquilo que você fizer hoje. E tem outra também: se esquecer de Deus dá ruim. Se esquecer de Deus dá ruim. Sabe, nós cremos nas promessas, porém vivemos dia a dia com o que o Senhor nos tem dado. E eu sinto algo no meu coração que eu preciso falar para vocês. Sabe, eu sinto que há pessoas aqui que estão frustradas com promessas que o Senhor deu. Eu sinto que tem aqui pessoas que elas têm andado frustradas e elas têm só... Sabe quando você bate o dedo no pé da cama? A pessoa faz isso todo dia. Está sempre doída, é sempre um dia mau. Deus, ele está de mau humor. Deus direto não escuta. As coisas dão sempre errado, porque Deus tinha me falado. Porque um dia Deus me disse: eu estou cansado.
que aquilo que Deus prometeu ainda não se cumpriu. Sabe, há pessoas frustradas sonhando com promessas que ainda não se cumpriram. E eles estão deixando de viver, deixando de desfrutar os dias que o Senhor tem proporcionado, porque os seus olhos, eles estão lá no futuro. E eles têm deixado de desfrutar daquilo que Jesus já fez. Eles querem viver a concretização de uma promessa antes do seu tempo. E eu vou falar algo para você. Se você quiser viver uma promessa antes do tempo dela chegar, isso pode ser muito destrutivo na sua vida. Porque quando Abraão, ele tentou cumprir a promessa que Deus tinha dado para ele, no seu próprio braço, ele gerou Ismael. E isso não fez com que a promessa apressasse. Isso fez com que ele tivesse um problema para resolver. Sabe, eu quero te falar isso com muito amor nessa noite, porque foi algo que Deus falou no meu coração. E tem pessoas aqui que têm andado frustradas por causa disso. Sabe, decida desfrutar, render graça e louvores a Deus por cada dia que Ele tem te proporcionado. E o resultado desses dias vai culminar na realização da promessa. Nós ouvimos tantas coisas como comunidade. Nós ouvimos que nós não seremos centenas, que nós seremos milhares. Nós ouvimos que tem empresários falidos que Deus ele vai restaurar e vai devolver para o mundo dos negócios. Nós ouvimos que políticos envolvidos em corrupção, eles estariam vindo até aqui, eles estariam se juntando conosco e Deus ele ia sarar, Deus ia restaurar eles e Deus ia devolver eles para a política. Só que eu vou falar algo para você, isso é muito bom, só que eu não vivo isso. Se nós não cuidarmos das pessoas que estão conosco hoje, se nós não buscarmos fazer com excelência aquilo que o Senhor ele tem nos confiado hoje, queridos, nós nunca veremos a realização da promessa. E eu confesso para você que isso é muito sério. Hebreus capítulo 6, versos 11 e 12 diz assim: desejamos, porém, e eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia, mas não leia. Eu quero que você preste muito atenção nesses dois versículos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Ele está falando aqui de promessas. Para que não vos tornei indolentes. Você sabe o que é indolente? Ali está negligentes. Indolente no original é preguiçoso, sabia? Ele está falando assim: para que não vos tornei preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, pelo longo ânimo, herdaram as promessas. Continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos tornei preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e terem um longo ânimo, porque tiveram um longo ânimo, herdaram as promessas. Sabe, irmãos, tem algo que entristece meu coração, é quando os irmãos desanimam. Quando tem irmãos junto conosco que eles têm ânimo, e fé, e aí acho que eles se cansam e eles começam a fazer escolhas erradas. E aí você percebe que aquilo que saía da boca deles não condiz com as escolhas que eles estão fazendo. Isso me deixa triste, porque eu penso como Jesus. Eu quero ir com os irmãos até o fim.
Eu várias vezes já falei isso. Cara, se tiver que empurrar, nós vamos empurrar. Sei lá, o que tiver que fazer, mas nós vamos fazer. Mas nós vamos juntos até o fim. Isso é algo que me deixa triste. Por favor, não se entristeça. Se a promessa que Deus liberou sobre a sua vida, ela ainda não se concretizou. Não despreze os processos. Não despreze os processos. Se Deus falou, Ele é fiel. Ele é fiel. Infelizmente, há muitas pessoas que, por terem desanimado e ficado com preguiça, eles não verão as promessas se cumprir. Mas eu quero te dar um conselho. Não se junte a eles. Não se junte a eles. Só faça aliança com essa pessoa se você tiver um tanque de gasolina cheio para derramar sobre ela e tocar fogo sobre os sonhos dela. Seja sábio. Seja sábio. E por fim, abre sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8,17 diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aqui tem duas coisas. Aqui tem um fato condicional e tem uma promessa. Você é filho? Então você é herdeiro. E se você sofrer com Cristo, você vai ser glorificado com Ele. Só que afinal é uma promessa. E Jesus ele fala assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro o mundo odiou a mim. Não seja amigo do mundo, porque aqueles que são amigos do mundo, eles são inimigos de Deus. Não seja amigo dos prazeres do mundo. Não se associe com as coisas do mundo. Seja mais astuto do que o mundo. Porque aqueles que são amigos do mundo, eles são amigos de Deus. Eu confesso que às vezes, se algum amigo seu que é do mundo, ele te chamar de traidor, ele pode não estar errado. Porque você só é amigo dele, porque Cristo ama ele mais do que você. E tem um pouco de interesse atrás disso. É porque nós queremos ver todos eles prostrados a Jesus. Nós vamos amar até o fim, mas é porque nós queremos ver o nosso Jesus recebendo cada um deles como recompensa. E como filhos, nós vamos falar assim: Pai, eu aproveitei a minha vida. Eu aproveitei a minha vida. E o tempo que eu passei naquela terra foi muito bem gasto. Foi para que você pudesse, Jesus, receber a recompensa do seu sacrifício. Não foi por outra coisa. Não seja amigo do mundo. Não deixe o mundo te iludir. Semana passada nós falamos a respeito de satisfação. É só Jesus quem nos dá satisfação, queridos. Às vezes você anda insatisfeito porque você tem buscado no lugar errado. Se você comer de Jesus, você não vai querer comer mais nada. Nada, nada, nada. Olha, eu vou falar algo para você. Quem já provou um banquete, ele não se satisfaz com qualquer coisa. E Jesus, ele tem esse banquete pronto. Só que você tem que se alimentar dele.
Você sabe que por diversas vezes, vamos ficar de pé? Por diversas vezes, nós ouvimos palavras dizendo assim: eu via uma mesa posta e ela era muito farta. E as pessoas vinham e elas se alimentavam dessa mesa. Se alimente dessa mesa. Se alimente dessa mesa. Sabe, eu acredito que ainda há algo para hoje. E em 7 minutos você pode comer um sanduíche de 30 centímetros do Subway. Só vai depender da sua fome. Sabe, nós finalizamos hoje a nossa série sobre a jornada da fé. Falamos a respeito do que são fatos celestiais, mas também falamos um pouco a respeito de promessa, porque foi algo que o Senhor desejou incluir nessa noite. Sabe, com muito amor, eu queria que você fizesse aquilo que milhões de cristãos têm terceirizado nos seus dias, que é cultivar a presença de Deus. Sabe, quando você está com uma pessoa e você está cultivando a presença daquela pessoa, você faz tudo, menos ignorar, menos pensar no que você tem para fazer amanhã, menos pensar no que você vai comer daqui meia hora. Você pode até não falar nada, mas você está ouvindo o que aquela pessoa está falando. E eu quero convidar você para fazer isso agora. Desliga essa luz branca, por favor. Quero pedir para você fechar os seus olhos. E sabe, nós temos estabelecido uma cultura como comunidade e a presença de Deus é algo que nós não negociamos. Sabe, isso não depende só de uma pessoa, isso depende de todos nós. Sabe, isso precisa ser o mais importante na nossa vida. Então, por favor, mantenha seus olhos fechados e por um momento esquece o que foi pregado, esquece aquilo que você tem para fazer, manda aquela multidão que está na sua mente calar a boca de uma vez por todas. Sabe, fala para Jesus, fala assim, fala: Jesus, eu sei que você tem um banquete. Jesus, muito obrigado, porque eu posso, pela tua obra consumada na cruz, me assentar nessa mesa e participar do banquete. Obrigado por esse alimento espiritual tão farto.